Vamos lá? Vamos orar mais uma vez e vamos para a palavra de Deus. Senhor, nós agradecemos por essa manhã em que já ouvimos tanto sobre o Teu reino e a pessoa e a obra de Cristo e quem nós somos nele, o verdadeiro Evangelho e tantos assuntos instigantes. Nós pedimos que hoje, agora nesse segundo momento, ao considerarmos como a vida cristã deve andar, o Senhor nos ajude a pensar biblicamente. Em nome de Jesus, amém. Nosso tema geral, até Cristo ser formado em vós, ele lida, claro, com a questão de como que isso acontece. O que é que acontece nas nossas vidas que nós vamos nos tornando mais e mais parecidos com Jesus Cristo? Ontem falei para vocês, a partir de 2 Timóteo, acerca de o que Deus espera de nós, discípulos, que nós nos fortifiquemos na graça e que nós passemos adiante essa bela mensagem. Nesse segundo momento eu não vou fazer uma exposição, à tarde eu vou fazer uma exposição, agora é algo mais parecido com uma palestra, em que eu quero amarrar aqui 3 áreas da vida cristã, que a gente tem que estar trabalhando na vida uns dos outros, e em particular de quem está aí no processo de discipulado, crescendo e assim por diante. Como que a gente bota em prática? Porque às vezes a gente tem a tendência, e é uma tendência real, de achar que discipular alguém, ensinar alguém, é simplesmente transmitir um certo conteúdo. Não é menos do que transmitir um certo conteúdo, isso precisa acontecer, mas é mais do que isso. Tem 3 grandes pilares da vida cristã, pelo menos 3, que precisam estar sendo formados no coração da pessoa. E veja, isso, discipulado vai acontecer, nós estamos sempre comunicando para os nossos filhos sobre o que consideramos importante. Pergunta para as crianças, né, crianças? Se perguntar para as crianças aqui o que o papai acha muito importante, ela sabe, porque é aquilo que você fala, aquilo que você sonha, aquilo que você usa no tempo livre, aquilo que mostra o seu coração. Há muitas coisas que nós, entretanto, gastamos nossa vida e nosso tempo e não são exatamente as mais úteis para o crescimento na fé cristã. E tem 3 grandes áreas: adoração, comunhão e serviço, que eu quero trabalhá-las biblicamente com vocês um pouquinho e falar sobre como elas são essenciais para o processo de formação de Cristo em nós. Todo cristão precisa estar envolvido nas 3: adoração, comunhão, serviço. Quando a gente fala de discipulado, às vezes as pessoas querem um programa pronto, algo bem pasteurizado. Como que se discipula? É assim, você tem que ler esse livro nessa ordem, tem que ter tantos encontros semanais ou mensais, tem que ser encontros desse tipo, desse tempo, tem que falar. Isso não existe. Porque a gente vive em tempos diferentes e a palavra de Deus, muito sabiamente, claro, não deixou um programinha pronto de discipulado, porque a vida é muito diferente, os tempos mudam, as circunstâncias mudam. Pense, por exemplo, na minha cidade, Brasília. Brasília tem uma região central que a gente chama de plano piloto e tem muitas cidades que se espalham que se chamam cidades satélites, num raio aí de 20 quilômetros para lá, 40 quilômetros para cá, 30 quilômetros na outra direção. Esse povo todo normalmente vai passar o dia ali no centro onde estão as principais oportunidades de trabalho. Chegam lá 8h30, 9 horas da manhã, 5h30 estão voltando 6 horas para suas casas. Como que discipulado acontece num contexto como esse? Por exemplo, talvez numa cidadezinha de interior, uma cidade menor, exista a noção de, o pastor vai lá hoje à tarde tomar cafezinho em casa. Tem muita cidade assim, não tem? Pastor, vai lá em casa hoje à tarde tomar um cafezinho. Sabe quantas das minhas ovelhas estão nas suas casas à tarde para tomar um cafezinho? Nenhuma! Eu vou ficar sozinho na casa da pessoa, com o cachorro, ou seja o que for lá, tomando um cafezinho. Ao mesmo tempo, essas pessoas chegam nas casas delas 8 da noite. Não é bem um bom horário para visita. Está chegando do trabalho 7h30, 8 da noite, cansada, às vezes mais tarde, se vai para a faculdade. No meu contexto brasiliense, o que funciona muito bem para eu estar com as pessoas, para eu andar com as pessoas durante a semana, sabe o que é? Almoçar junto com as pessoas. Todo mundo trabalha ali num raio de 5 quilômetros. Então é muito comum almoçar com jovens, com pessoas, com casais, com futuros presbíteros, com gente da igreja que eu estou precisando conversar, treinar e assim por diante. No meu contexto urbano, Brasília funciona assim. Mas numa cidade menor de 30 mil pessoas, poderia ser muito diferente. Ou em São Paulo, onde vencer 4 quilômetros de trânsito leva 1 hora, é bem impraticável ficar correndo de um lado para o outro para almoçar. Enfim, só para mostrar para vocês que não tem um programa que a gente fala assim, se você utilizar essa ferramenta desse jeitinho, você vai discipular as pessoas corretamente. É mais complicado que isso.
O que a gente precisa, entretanto, é pensar em termos de grandes áreas ou grandes pilares que podem ser universalmente aplicados em qualquer contexto cultural, urbano, rural, moderno, pré-moderno, pós-moderno, pós-pós-moderno, seja o que for que vem aí depois. E eles são, como falei, já aprenderam, crianças? Adoração, comunhão, serviço. Vamos falar um pouquinho de cada um deles então. Adoração. Adoração, ela se tornou algo estranho para muitos na época de pandemia. Você sabe, começou a história do culto online por causa de certas necessidades do nosso tempo. Mas você sabe também que tem muitas pessoas que simplesmente abandonaram o culto presencial ou a vida presencial do povo de Deus. O pastor Leandro mencionou, você pode hoje da sua casa ouvir qualquer pregador que você quiser. Vamos mudar? Tá. Oi. Já está ligado? Tá bom, vamos lá então. Você pode da sua casa ouvir qualquer pregador que você quiser, do Brasil e do mundo. Você pode, hoje eu estou mais afim de um estilo Hernandes, assim, aí você escuta o estilo Hernandes. Aí outro dia você acorda assim, não, eu já estou mais para Leandro, vou de Leandro hoje. Ou então hoje eu estou mais numa vibe Augusto. E você vai variando assim, segundo sua vibe do dia ou qualquer coisa assim. Claro, isso é um problema. Porque a gente tem que entender que a adoração é uma obrigação de todo crente, parte de Cristo ser formado em nós, e que isso acontece juntos. Isso acontece juntos. Claro, existe adoração pessoal? Claro, espero que você tenha seus momentos devocionais diante do Senhor. Você lê a Bíblia, você ora, talvez você até mesmo cante. Com sua família também, acabei de mostrar um livro que ajuda nisso. Mas é necessário para a vida do povo de Deus que você tenha a experiência de adoração compartilhada. Com um monte de gente. Alguns que você não sabe nem o nome. Mas que juntos vocês cantam, juntos vocês oram, juntos vocês servem. Isso é necessário para o seu crescimento espiritual. O nosso clima cultural, mesmo antes da pandemia, entretanto, ele tenta transformar a adoração pública, o culto público, em uma ocasião em que é como se nós estivéssemos tendo vários cultos privativos, só que com outras pessoas do lado, em vez de um culto público. Como assim, Emílio? Do que você está falando? Pensa, por exemplo, como muitas e muitas vezes no culto público, a nossa ênfase é nas orações privativas. Ore aí você, só você. Daqui a pouco a gente ora juntos. Não é errado fazer isso, tá? Mas em alguns contextos essa é a ênfase. E não na oração que nós fazemos juntos, alguém lidera e os outros dizem amém. Não, cada um ore aí e faz a sua oração. Agora faz a sua próxima. Pensem como às vezes a música no culto ela é projetada de uma forma a enfatizar os músicos, os que estão cantando e não a congregação. É uma experiência estranha quando você vai para uma igreja em que você não ouve as pessoas cantando, você ouve só quem está com o microfone na mão, é esquisito. Mas eu estou lá não para ouvir um cantor, embora tenhamos ótimos cantores, eu estou lá para ouvir pessoas que cantam para o mesmo Deus que eu. Pessoas que, alguns estão começando na caminhada cristã e mal sabem achar Mateus na Bíblia. Outros estão andando com o Senhor há 50 anos, 60 anos. Mas a gente canta as mesmas músicas, a plenos pulmões. Tem uma senhorinha ali na minha frente, que ela serve a Deus há décadas. Tem um rapaz aqui do meu lado que até ontem estava vivendo na prostituição. Mas a gente vai tomar vinho juntos, porque nós somos um só povo. Você percebe que tem algo especial que acontece na adoração conjunta, congregacional? Mas a gente erra nisso. Às vezes a gente vê coisas como, às vezes, veja, todos bem intencionados, é claro, mas um líder de música vai dizer coisas como, esqueça as pessoas que estão ao seu redor e foque só você e Deus. Já ouviu esse tipo de coisa no culto? Na hora de cantar, esqueça do irmão do seu lado, foque só você e Deus. Se é para esquecer que eu estou com mais gente, eu fico em casa. Eu estou aqui justamente porque eu não quero esquecer que eu estou com outras pessoas. Eu estou em grupo, eu estou em bando, eu sou parte de um povo que vai durar para sempre. Esse tipo de coisa muitas vezes contribui para a gente pensar em adoração como algo que eu faço e não como algo que nós fazemos. Adoração é um mandato do Senhor para o povo dele, junto no dia do Senhor, nos reunirmos e adorarmos. E é muito interessante porque essa história do crescimento da devoção privativa, ela tem uma questão cultural aí. Quem me abriu os olhos para isso foi o Carl Trueman, num dos seus livros,
acho que o livro dele sobre Lutero, achei muito interessante o que ele aponta. Ele fala o seguinte: se você perguntar por aí, qual é a principal ocasião em que um crente cresce? Talvez muitos de vocês respondam: na minha devocional, ali que eu cresço diante de Deus. Quando eu pego a Bíblia e leio e tal, esse é o momento em que o crente mais amadurece. Estranho você dizer isso, porque por 3/4 da história da igreja cristã, nenhum crente tinha Bíblia em casa. Ninguém tinha como fazer isso. Por 3/4 da história da igreja cristã, as pessoas aprendiam a Bíblia quando elas iam domingo estar com o povo de Deus e ouvir a palavra de Deus pregada por um ministro da palavra. Elas não tinham Bíblia em casa. Até Gutenberg inventar suas coisas e toda a revolução da prensa e os livros se tornarem algo público e massificado. Gente, em termos de história da igreja, essa é uma experiência nova. Você fazer o seu cultinho no lar, abrir sua Bíblia. Quantas Bíblias você tem? Umas 30, não tem? De estudo, sem estudo, grande, pequena, 10 versões diferentes, Bíblia da mulher, Bíblia do jovem, Bíblia de quem gosta de missões, Bíblia de quem não gosta tanto assim, Bíblia disso, daquilo, tem todo tipo de Bíblia hoje. Mas os nossos irmãos na história da igreja não tinham. O culto público é o grande projeto de Deus, a adoração comunitária é o grande projeto de Deus para o crescimento do crente. E se você não está levando isso a sério, você está muito mais atrás do que você podia estar na sua santificação. Pastor, eu não vou muito à igreja, mas eu leio a Bíblia sempre. E você está sendo instruído por quem mesmo? Porque tem uma frase famosa, né, de que todo autodidata tem um ignorante como professor. Já ouviu essa frase? É verdade. É verdade que também que a gente pode aprender sobre tópicos novos sem ter alguém ensinando, eu sei disso, tá? Mas veja, quando o culto público acontece, tem algo especial acontecendo. O povo do pacto está reunido, o ministro comissionado, treinado e ordenado pelo Senhor está falando em nome de Cristo, a palavra está nos transformando, estamos compartilhando juntos do sacramento, estamos juntos cantando os cânticos de Sião, estamos juntos servindo ao grande Deus. Perceba, por exemplo, quantos chamados à adoração temos nos livros dos Salmos, e eles são coletivos, não são? Sempre são: vinde nações, adoremos ao Senhor. Sempre a ideia de um grupo que se reúne para adorar. Tem ordens, claro, vá ao teu quarto em secreto e ore ao Senhor. Claro, tem espaço para devoção particular, não estou negando isso. Mas a grande ideia do Senhor para o teu crescimento é essa: junte-se a um monte de gente que crê o que você crê. Cante, coma, ouça, veja. Pastor, eu não posso andar sozinho. Outro dia eu estava conversando com um casal desigrejado, vocês sabem que isso está cada vez mais comum. E eles estavam muito nessa linha de: pastor, toda quinta-feira a gente se junta com outros casais da nossa idade, a gente faz um estudo bíblico. É gostoso, gente da nossa idade, da nossa realidade, gente que enfrenta os mesmos problemas que a gente, na mesma fase de vida, a gente se junta, conversa sobre a palavra de Deus, e no domingo a gente vai para o clube, vai para o parque, vai sei lá o quê, não tem problema. Como não tem problema? Você não está vendo um problema aí? Porque a ideia da adoração comunitária é precisamente você ter adoração junto com pessoas que não têm nada a ver com você, a não ser Cristo. Pessoas que estão vivendo fases de vida extremamente diferentes da sua. Pessoas com quem você nunca se sentaria para comer pão, porque não tem nada a ver com você. Mas quando a gente se junta aqui, você come pão com elas, porque vocês partilham de algo superior. Veja, a Bíblia é permeada de chamados à adoração. Salmo 100, Salmo 117, sempre esse chamado das nações: venham nações. Quando a gente vê as cenas de Apocalipse, o trono do céu, pessoas estão lá, cada uma na sua casa, fazendo o seu culto devocional, sozinho. É isso que a gente vê nas cenas do Apocalipse? A gente vê a multidão que não dá nem para contar, adorando juntos. O seu coração precisa disso, irmão. Formar discípulos tem que passar pela insistência de: você tem que cultuar toda semana, cara. Claro, coisas acontecem, enfermidades e tal, mas o normal tem que ser isso. O normal tem que ser você todos os dias do Senhor, todo domingo eu estou lá.
Ah, mas hoje eu estou meio desanimado. Exatamente. Esteja lá. Ah, mas hoje tem jogo do São Paulo. Vai ficar sofrendo com o jogo do São Paulo? Vai para lá. Ah, mas esteja lá, o seu coração precisa disso. Veja, minha sogra, Dona Maria Isabel, ela é uma fofa. Minha sogra é gaúcha. Lá em Brasília, uma das coisas mais legais de Brasília é que nós temos gente do Brasil inteiro. Isso é uma delícia. Justamente porque foi a capital transferida, foi muita gente de vários estados, muitas pessoas vão para lá por causa de concursos públicos e outras razões. Brasília tem gente de todos os estados. Eu não fiz a conta ainda, mas acho que na minha igreja, uma igreja pequena, nós temos gente de 20 estados diferentes. E isso, é claro, é uma delícia, porque você tem sotaques diferentes, costumes diferentes, jeito de falar diferente, vocabulário diferente, gastronomia diferente. É uma das melhores coisas de Brasília, que você tem restaurante de absolutamente qualquer lugar do Brasil. Você tem galeterias gaúchas, você tem comida nordestina de todo jeito, você tem feijoada carioca, você tem comida goiana, comida mineira, comida do norte, do que você quiser tem em Brasília. É muito bom lá. Estou precisando redimir um pouco a minha cidade aos vossos olhos depois de ontem, né? Mas falava de minha sogra. Minha sogra, sendo gaúcha, de vez em quando, os gaúchos, vocês conhecem, né? São quase vizinhos de vocês, tem Santa Catarina entre vocês, mas os gaúchos são bem bairristas, não são? Os paranenses são também? Menos. Vocês mais brigam entre si, é isso? Mas lá em Brasília, como em outros estados, eu estou criando discórdia entre os irmãos aqui, desculpa, irmãos. Voltemos aqui, vamos falar do Rio Grande do Sul, deixa vocês para lá. Vocês sabem como os gaúchos são, cheios das tradições, das comidas, das bebidas e do jeito de falar. Então, lá em Brasília, como em outros lugares, tem um lugar que se chama Centro de Tradições Gaúchas, CTG. O que acontece lá? O que vocês acham que acontece lá? As pessoas botam certas roupas, as pessoas comem churrasco, bebem chimarrão e falam com sotaque que elas nem falam mais no dia a dia, mas lá falam. Lá elas falam. Para que existe o CTG? O CTG existe para manter vivas as tradições, as histórias, as músicas e para afiar o sotaque. O culto público, queridos, a igreja é o centro de tradições do reino. Nenhum de nós mora na cidade celestial. Nenhum de nós mora onde moraremos para sempre. Todos nós somos exilados, por assim dizer. Acho que ficou pior o som, né? Tá bom aí? Muda? Continua? Continua, tá bom. Nenhum de nós mora na cidade eterna onde moraremos. Todos nós moramos em exílio. E todos nós precisamos, com certa frequência, ser lembrados das tradições do reino. Toda semana você precisa ir para cantar as músicas da terra a qual você pertence. Toda semana você precisa ir para comer o máximo possível, com a melhor frequência que puder, a santa comida que o rei nos deixou. Você precisa ir para ouvir as histórias do reino, para que seu coração não esmoreça diante da realidade que você vive. Você precisa ir para ver que você não está sozinho aqui no exílio, porque a semana vai passando, você vê coisas acontecendo na sua rua, no seu trabalho, na sua escola, coisas estranhas acontecem, os noticiários te botam medo, mas quando você vai e está com o povo de Deus, você olha ao redor e fala, opa, tem outros malucos que acreditam no que eu acredito. Tem outros que vivem e morrem pelo rei crucificado. Não estou sozinho. É a nossa ocasião para afiar o sotaque. Se você não quer se esquecer qual é a sua terra, você precisa adorar com o povo de Deus frequentemente. A adoração é uma das principais ferramentas que o Senhor usa para formar Cristo em nós. Você tem levado isso a sério? Ou para você a adoração é algo que você faz assim meio que quando dá? As crianças sabem se você leva a sério ou se é algo que você faz quando dá. É muito estranho quando pais, por exemplo, ensinam, não verbalmente, mas pelo comportamento, ensinam para os seus filhos que para tudo na vida a gente corre e se apressa para não chegar atrasado. Mas para a igreja, uns 15 minutinhos ali, só vai perder o primeiro hino e tal, tá de boa. Que mensagem você passa para o seu filho? Ou então quando vocês, na sua casa, vocês só vão à igreja quando realmente não tem mais nada. Hoje não tem aniversário de ninguém, não tem evento nenhum na firma, não tem nada acontecendo na cidade, vamos à igreja.
Quando você ensina para o seu filho isso, que igreja é o que você faz, quando meio que não tem nada diferente ou melhor para fazer, sabe o que vai acontecer quando ele tiver idade suficiente para decidir? A mesma coisa. O que você está ensinando para os que cabe a você ensinar acerca da importância da adoração? Sua igreja tem culto de manhã e de noite, eu não sei quais são os costumes da cidade. Às vezes os crentes olham e falam assim, já fui de manhã, eu tenho que ir de noite. Você não está entendendo, não é que você tem que ir de noite, por que você não vai querer ir de noite? Você não quer ir lá cantar as músicas de Sião? Você não quer ir lá comer a comida e a bebida de Sião? Você não quer ir lá ver os outros que seguem o teu rei? Você não quer ir lá aprender mais? Você não quer? Que crente estranho é esse, que não acha importante? O Carl Trueman, ele fala num artigo que a adoração é a principal forma de protesto. A principal forma de protesto que nós cristãos temos é simplesmente sair de casa, ir para a igreja e adorar com o povo do Senhor. Esse é o melhor protesto que nós fazemos. Quando a gente faz isso, nós estamos dizendo para o nosso frágil e surrado coração, bem como uns para os outros, que quem manda na nossa vida não é o presidente, o governador ou o prefeito. Quem manda na nossa vida não são as guerras que estão acontecendo no Oriente Médio ou onde for. Quem manda na nossa vida não são as agitações econômicas, sociais, populares. Quem manda na nossa vida não é entretenimento desse século. Quem manda na nossa vida é o Senhor. E eu estou aqui por isso. E você precisa lembrar o seu coração disso. Ou então você vai viver aí assombrado com as coisas desse século. É uma eleição, vive morrendo de medo por causa de uma eleição. Crente com medo de eleição? Para com isso. Vocês não conhecem nada da nossa história? A igreja foi perseguida por séculos e ainda é perseguida em tantos lugares do mundo. Quando a gente é perseguido, a gente só aumenta, gente. A gente só fica mais forte. Crente com medo de crise econômica, vocês não sabem a quem vocês servem. O que é o antídoto para isso? O antídoto é a adoração. É você dobrar o teu joelho, dobrar teu coração diante do rei e falar, eu estou aqui, Senhor. Forma Cristo em nós. A Bíblia é cheia dessas instruções. A gente não vai abrir tudo aqui, mas, por exemplo, Paulo fala a Timóteo para dedicar-se à leitura pública das Escrituras, a ideia da Bíblia sendo lida em público. Paulo, falando aos Coríntios, 1 Coríntios 11, insiste no quando vocês se reúnem. O povo de Deus sempre foi marcado por isso, por ser um povo que se reúne, que se junta para adorar. E sim, tem de ser no dia do Senhor. Você pode fazer outras coisas, mas esse é o dia que o Senhor separa para isso. Esse é o dia em que o Senhor quebra o nosso orgulho. Uma das grandes vantagens do dia do Senhor é justamente Ele quebrar o nosso orgulho. Como assim quebrar o nosso orgulho, pastor? Quando você aceita o presente que é o domingo, que Deus te dá e fala, escuta, a sua vida não depende de você ser produtivo hoje. Pode parar e descansar. Mas o trabalho, mas a escola, mas as crianças. Pode parar. Vem, 6 dias você trabalha, leva bem a sério, faz tudo com suas forças, vai. No 7º você só descansa, vem aqui, encontra a turma, come pão, bebe vinho, canta, de pulmão cheio, deixa tudo comigo. Isso treina o seu coração, na dependência, na confiança, no amor ao Senhor. Hebreus 10, 25 diz com muita seriedade, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. A caminhada cristã, queridos, a adoração ela é em bando. Não deixe de se congregar, porque você precisa ver os irmãos, você precisa lembrar ao seu coração, eu não estou sozinho nessa luta. As tentações que eu enfrentarei amanhã, segunda-feira, eu tenho que me lembrar daquela turma. As provações que eu vou passar na quarta-feira lá no trabalho, eu me lembro daquele povo. Eu me lembro daquelas pessoas, os que já andaram onde eu já andei, os que tropeçaram onde eu espero não tropeçar, os que enfrentaram o mal, os que estão ali por mim. Você precisa de adoração comunitária para fortalecer-se na fé. Outro aspecto, comunhão.
especificamente comunhão diversificada. Muitas vezes a gente pensa em comunhão simplesmente como, sair lanchar juntos, né? Também, tá? A gente pode sair lanchar juntos, é muito bom comer pizza juntos, comer, sei lá, hambúrguer, essas coisas gostosas, aí tomar um açaí juntos, isso tudo é muito bom. Mas comunhão é mais do que isso. Comunhão diz respeito a partilharmos da vida cristã na peregrinação rumo à cidade celestial. É a ideia não somente de que eu não adoro sozinho, mas que eu não ando sozinho. Eu ando com um grupo, eu ando em bando. Eu tenho cargas pesadas para levar na minha vida, algumas físicas, algumas emocionais. Mas eu não preciso levá-las sozinho. Meus irmãos têm cargas físicas, emocionais, financeiras, mas eles não precisam levá-las sozinhas. Eu estou aqui para ajudar. É a diversão do lanchar juntos? É, mas é mais do que isso. É o andar juntos. Infelizmente, talvez pela realidade das nossas grandes cidades, tem muitos fenômenos envolvidos aí, mas o fato é que hoje é possível e acontece de você ser parte de uma igreja em que você não sabe o nome de metade das pessoas. Isso não é bom. Tá, ainda mais se for uma super mega igreja aí com milhares de pessoas, aí você não sabe nem o nome do pastor, você sabe aquele lá, o de cabeça branca, o barbudinho, enfim, você sabe mais ou menos assim. Mas como é importante que a gente aprenda a fazer o esforço de conhecer pessoas. Acaba o culto no domingo, eu estou lá de cima, né? Sempre olhando assim, nós pastores, a gente está vendo o que vocês estão fazendo, tá bom? Vocês acham que estão mexendo no celular sem a gente notar, a gente está vendo. Você checando o placar do jogo do Flamengo, aquela porcaria daquele Flamengo lá que você gosta. A gente está vendo você de olho na cremosa ali do outro lado do salão, sabe? A gente vê, quando a menina entra lá no fundo, a gente vê que o rosto se viram para ver onde ela vai sentar. A gente está vendo tudo aqui da frente, tá? A gente está vendo. E sabe uma coisa que a gente vê? A gente vê quando acaba o culto, que os mesmos grupos se formam para conversar. Aquela rapaziada que sempre fala do futebol, aqueles casais que sempre falam do plano que estão fazendo para o feriado, aquelas senhorinhas. É raro, e a gente tenta incentivar, mas é raro que a gente veja pessoas olhando e falando assim, aquele cara é novo, eu vou lá conversar e saber quem ele é. Ou, mesmo que não seja alguém novo na igreja, mas que seja assim, puxa vida, eu nunca conversei com aquele rapaz. Ou mais, eu nunca conversei com aquela senhorinha. Eu vou lá perguntar como foi a semana dela. Eu vou lá entender o que ela está vivendo. Veja, queridos, a Bíblia insiste que a vida cristã não é acerca de você e Deus. Esse individualismo do nosso tempo, ele não é bíblico. A Bíblia é cheia das passagens, como alguns dizem, as passagens uns aos outros. Amar uns aos outros, suportar uns aos outros, aconselhar uns aos outros. Ela é cheia desses uns aos outros, não é? O que a Bíblia nos ensina com isso? Que essa comunhão ela precisa acontecer em bando. Que você vai estar perdendo algo muito importante da vida cristã se você for dessas pessoas que chega, cultua, acabou o culto, se manda, não quero falar com ninguém. Veja, queridos, eu entendo que tem uma questão de temperamento aí. Eu mesmo sou dos que o pessoal chama de introvertidos, né? Tem os introvertidos, extrovertidos. E introvertido, alguns definem como aqueles que se exaurem na interação social. Não é que não gostam de interação social, mas interação social esgota. Alguns de vocês são assim, não são? Sai de um evento como esse, chega em casa, precisa de um tempo sozinho no escuro, escondido, sabe? Assim, porque você está exausto. Já o extrovertido é o contrário, é a pessoa que se recarrega com a interação social. Essa pessoa que está sozinha em casa fala, estou precisando ver gente, estou precisando conversar com pessoas. Eu nunca senti isso na vida. Então, sabe, algumas pessoas, alguns de vocês são assim, né? Preciso ver gente. E eu falo, por quê? Sabe? Então perceba que são lutas diferentes. São lutas diferentes. Seja você introvertido, extrovertido, você tem que entender isso. Parte da vida cristã é comunhão. E veja, eu falei do pós-culto, porque isso é o mais óbvio, mas vai muito além disso. Quantas e quantas vezes, dei o exemplo de Brasília, todo mundo meio que está na mesma área da cidade durante o dia, eu tento incentivar as pessoas, chama alguém para almoçar contigo, numa das praças de alimentação do shopping, ou num dos self-services que tem por lá. Ninguém volta em casa a almoçar em Brasília em geral. Encontra o povo de Deus, em vez de ficar tu sozinho com o celular lá na praça de alimentação, chama alguém da igreja, fala, vamos almoçar juntos, na praça, cada um pega o que quer e pronto, não fica caro e tal. Achar momentos, criar momentos de partilhar vida cristã.
Leve as crianças para serem amigas das crianças da igreja. Às vezes as crianças passam boa parte da semana com outras crianças do judô, do karatê, do futebol, da igreja. Não, da igreja não, só rapidinho ali no domingo. Ou no máximo se tiver uma programação da UCP ou coisa assim. Planeje momentos de comunhão entre os filhos. Momentos em que as crianças se encontram. E de novo, essa comunhão ela precisa ser diversificada. Deus te dá o privilégio de ser parte de um corpo local em que tem pessoas que já viveram o que você está vivendo. E pessoas que vão viver o que você está vivendo. Tem uma dica aí para você, não tem não? Jovens casais, às vezes apavorados com o primeiro ano de casamento, as lutas que vêm, ou os que estão passando pelo primeiro filho, aquele negócio de não dormir por semanas, aquelas lutas todas. A gente fala, como que a gente vai sobreviver a isso? Querido, está cheio de gente na sua igreja que já sobreviveu a isso. Por que você não pergunta para eles? Por que você não pede, chama para jantar? Ou você que já passou pela fase dos filhos e o não dormir, e você está vendo um casalzinho jovem sofrendo com isso, chama eles para ir lá na sua casa um dia para conversar sobre como foi, o que ajudou, o que não ajudou, como que funcionou. Porque a igreja, queridos, ela nos dá esse privilégio de uma comunhão diversificada. Lá na sua faculdade, em geral, todo mundo tem meio que a mesma faixa etária. Tem uns ou outros mais velhos ou mais novos, mas em geral todo mundo tem a mesma faixa etária. Em outros ambientes, muitas vezes até o bairro, esse é um bairro de casais jovens, esse é um bairro de idosos. Tem dessas coisas, mas na igreja não, o Senhor junta isso tudo. E ao adorarmos juntos e ao termos comunhão juntos, nós estamos dizendo uns aos outros que o mais importante na vida é Ele. E não a nossa diferença de dinheiro, de idade, de etnia, de origem. Deus juntou isso tudo. Igreja é a reunião de um povo que se une em torno de Cristo. Nós não estamos aqui reunidos em torno de etnia, de classe social, de faixa etária, de estado civil, de partido político, de nível educacional, de interesses vocacionais, nem de lazer. Estamos aqui em torno de Cristo. Essa é a ocasião para você ter comunhão com pessoas que você nunca sonharia em ter comunhão, porque elas não gostam das coisas que você gosta, dos esportes, dos interesses. Elas têm 40, 50 anos a mais ou a menos que você. Elas não têm nada em comum com você, só o principal. Só o principal. E vão viver contigo para sempre, na cidade eterna. Perceba como isso vai formar Cristo em você. Porque o nosso Senhor, lembre dele andando pela terra, conversando com seus discípulos, mas interagindo com o centurião romano, com mulher samaritana, com mulher sirofenícia, com gente de todo jeito. Você já notou que as crianças se sentiam livres para chegar perto de Jesus? Eu acho isso fascinante. Os discípulos que ficavam tentando enxotar as crianças, né? Show, criança, show! Crianças, sinto muito, mas tem umas pessoas que acham que vocês atrapalham. Na verdade, Jesus gostaria demais que vocês ficassem chegando perto dele. Ele não ia achar ruim, não. Mas imagina isso. Por que as crianças olhavam para Jesus e sentiam, dá para chegar perto dele de boa? Dos discípulos, não. Os discípulos tinham cara feia, mas as crianças de Jesus dava para chegar perto. Quando você só tem comunhão com o seu grupinho, a sua tendência é a de simplesmente reforçar o que você já pensa, os seus padrões e o que você já sabe. Quando você tem comunhão com pessoas diversas, você aprende de Deus e da palavra dele por meio de gente muito diferente de você. Tem um livro de uma autora chamada Tish Warren, que ela tem um trechinho muito bonito que eu quero ler para vocês, sobre essa diversidade que a gente tem de pessoas. Ela diz assim: Deus ama e se deleita nas pessoas no banco ao meu redor, e me desafia a achar beleza nelas. Amar essas pessoas na terra é ver Cristo nelas, viver entre elas e recebermos juntos palavra e sacramento. Tenho histórias de conhecer companheiros de igreja que, primeiramente, eu pensei que nunca iria gostar, mas que ao longo do tempo se tornaram preciosos ao meu coração. Aí ela conta assim: há um homem idoso com quem eu ia à igreja anos atrás, um viúvo com cabelo lambido, puxado para trás, sapatos super polidos e um sutil cheiro de cigarro e de gelol.
quando fomos apresentados, ele disse algo meio ofensivo e me pareceu muito excêntrico. Não gostei dele. Mas ambos continuamos indo à igreja e com o tempo eu vi como ele servia os que estavam perto dele e ouvi mais da sua história. Ele andava mancando e ele tinha dores crônicas. E eu comecei a ver o tamanho do sorriso dele quando ele percebia alguma das crianças dançando lá no fundo da igreja. E eu comecei a gostar daquele senhorzinho. Talvez mesmo até a amá-lo. Ele manqueja toda semana pelo corredor da igreja em direção à mesa da comunhão. Um homem velho, quebrado e meio ríspido, com arestas a parar. Mas lá vai ele, mancando rumo à redenção. Lindo, não é? Você consegue ver isso nos seus irmãos? Você consegue olhar ao redor e ver as histórias do que o Senhor está fazendo em gente muito diferente de você? Tem gente aqui que não se lembra nem de ser convertido, sempre amou Jesus, desde criancinha. Tem outros aqui que já viram e praticaram o mal de formas arrepiantes. Mas todos nós estamos manquejando rumo à redenção. Você vê a beleza dessa comunhão diversificada? Essas coisas se juntam, queridos. No culto público nós estamos com essas pessoas e nós estamos partindo pão e comendo e cantando, e são as mesmas músicas. E sim, alguns gostam mais de umas músicas mais antigas e outros de outras mais novas, e às vezes isso dá problema, eu sei disso. E alguns gostam mais da música mais alta ou mais baixa, ou do ar-condicionado mais forte ou mais fraco. Lá na minha igreja esse é o grande problema. Tem um mapeamento do ar-condicionado lá na igreja. Porque o pessoal sabe aonde é mais frio, onde não é. Então eu sei quem é friorento por onde senta também, sabe? Nas alas é mais quentinho, no meio é mais frio. Eu acho um absurdo o presbiteriano reclamar de frio, né? Para mim não faz nenhum sentido isso. Nós somos famosos por isso. O pessoal chama a gente de sorveteriano. Você vai ficar reclamando de frio? Por favor. Essa semana, almoçando com um jovem da igreja, 23 anos, almoçando com esse jovem, ele estava falando muito sobre essa questão de não se ver com amigos na igreja, por várias razões que não vem ao caso. Ele e a turma da faixa etária dele não estão se dando muito bem. Mas eu o animei a ser amigo de gente mais velha. Falei, cara, quando você tem 12 anos, todos os teus amigos têm 12 anos, eu sei como é. Quando você tem 7 anos, todos os teus amigos têm 6 ou 7 anos. Mas quando você tem 23, querido, seus amigos podem ter 30, 40, 50. Essa é a beleza do povo de Deus. Isso meio que acendeu os olhos dele. Falei, é mesmo, né? Lá na igreja nós somos 3 pastores. Eu, Tarcísio e Marcel. Marcel tem 15 anos a menos que eu. Tarcísio tem 15 anos a mais. E a gente fica andando junto lá pela cidade, assim, um bando lá, é muito legal. E como eu aprendo, como é bom para mim ter comunhão com um pastor, um colega 15 anos mais novo e um 15 anos mais velho. Essa é uma das belezas da vida cristã. Estamos juntos em Cristo. Você precisa usufruir dessa comunhão. Serviço, para terminar. Nós fomos criados para Deus, para glorificá-lo e nos alegrarmos em servi-lo para sempre. Ouvimos agora há pouco do pastor Leandro que esse deveria ser o nosso título favorito: servos do nosso Senhor, irmãos que são servos. A Bíblia é cheia de instruções e chamados ao serviço. Pedro, por exemplo, 1 Pedro 4,10, serviu uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A gente tem tantas passagens, a gente tem as listas de dons e assim por diante. Por exemplo, se você abrir comigo em Efésios 4, eu não vou focar aqui nos dons especificamente, mas em algo que tem ali. Venha comigo. Desculpa. Eu não me dou bem segurando o microfone, quase cai tudo toda hora. Efésios 4. Aí o vento gira a página, é muito massa. Claro que esse texto aqui mereceria uma hora de consideração cuidadosa, mas vou pensar uma ou duas coisas. Efésios 4:7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que havia também descido até as regiões inferiores da terra.
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todas as coisas para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, uns para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Percebe a conexão disso aqui com o nosso tema? Como que a gente chega no ponto de uma unidade da fé, um conhecimento do Filho de Deus e nos tornarmos as pessoas que fomos criadas para ser, parecidos com Cristo, na estatura da plenitude dele? O que precisa acontecer para isso? Muita coisa. Mas o foco de Paulo aqui é o quê? O serviço. Colocarmos em uso os dons que ele mesmo distribuiu. Veja, no verso 12, ele fala que esses dons dados, uns são isso, outros são aquilo, os outros são aquilo outro, eles servem o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, os dons servem para trabalhar em você, para você desempenhar o seu serviço. E qual o resultado do seu serviço? Final do verso 12. Edificação do corpo de Cristo, até que a gente cresça em unidade e semelhança a Jesus. Então veja que é uma cadeia maravilhosa do que Deus faz. Cristo, como Ele deseja, o Cristo vencedor, o soberano, Ele entrega nas mãos do seu povo dons diferentes. Qual que é o objetivo? Eu ficar todo felizão e orgulhoso, olha só, eu sou isso. Não. O objetivo é que isso que Cristo coloca na sua mão, você use para o crescimento do outro. Você cresce também, mas o grande objetivo é o crescimento do grupo. Se Deus te deu um dom, uma capacidade, use isso, porque os outros precisam disso para serem parecidos com Cristo. Cristo vai ser formado nos outros quando você usar os seus dons. E se todos nós usarmos o que Deus colocou nas nossas mãos, adivinha quem vai crescer? Todos nós. Percebe que é em bando também, né? Os dons que Deus me deu não foram para eu ficar escondidinho do mundo usando-os lá longe. É no contexto da igreja, do povo do Senhor. Você está fazendo isso? As qualidades que o Senhor te deu, você tem usado para o crescimento do povo do Senhor? Alguns de vocês gostam de aqueles programas assim de reforma, né? Estou falando de Lutero, não, estou falando de Irmãos à Obra. Sabe do que eu estou falando, né? Os caras chegam numa casa detonada e falam assim, isso aqui a gente vai arrumar em 48 horas, um orçamento de $30 mil, e faz não sei o quê, e aquele negócio, aquela pocilga vira um negócio maravilhoso, arrumadinho, você fala assim, vão lá em casa, como que eu faço para vocês irem lá em casa? Então, alguns de vocês gostam dessas coisas assim de reforma. Imagina o seguinte, imagina que o Senhor chega para a gente e fala o seguinte, tem uma casa que precisa ser reformada, e vocês são os irmãos à obra. Vocês que vão fazer, tá bom? Eu cuido de tudo, eu supervisiono, eu dou as capacidades. Tá bom, a gente precisa de umas ferramentas, Senhor. Claro, está aqui a caixa de ferramentas. Quem vai ficar com a caixa? Ninguém. Como assim ninguém? Ninguém vai ficar com a caixa. Ele ali vai ficar com o martelo, você aqui com o serrote. Lá atrás, eu vou te dar uma chave de boca. Você vai ficar com a trena, tá bom? Você mede aí, tá? Você atrás vai ficar com o nível, sabe aquela bolhazinha assim, só para ver se a coisa está reta? Só a bolha? Só a bolha. Eu queria martelo. Bolha. Sabe? Eu queria martelo. Bolha. Justamente, quem quer martelo não pode ter martelo. Tem que ser cuidadoso no uso do martelo. Tá bom. E eu? Você vai ficar com saco de pregos. Sério? Sem saco de prego não vai dar para prender nada. Acaba sendo útil, né? Imagina isso. Cada um recebe a ferramenta e isso é intencional. Deus não quer que ninguém tenha todas as ferramentas. Por quê? Porque Ele quer que a gente trabalhe juntos. E se a gente tentar construir e reformar essa casa sozinhos, a gente só tem martelo. Você vai ficar tentando serrar coisa com martelo. Vai funcionar bem? Você vai precisar rosquear coisas em vez de ter uma chave Phillips adequada, ou uma chave de fenda do tamanho certo, você vai ficar lá com o cabo do martelo tentando torcer lá assim. Ou você vai tentar martelar coisa com o serrote, com o cabo. É isso que acontece na igreja. Deus abre a sua caixa de ferramentas, por assim dizer, e distribui martelos aqui,
outros recebem tais coisas, e fala, e trabalhem juntos. Se vocês trabalharem juntos, a reforma que vai acontecer, que somos nós mesmos o que está para ser reformado. Nossa vida, nosso coração, nosso comportamento, nosso pensamento, nosso proceder. Tem coisas que você só vai crescer se os seus irmãos usarem os dons que Deus deu para eles. Eita, pastor, vou depender da turma? Vai. A ideia é essa mesmo. E veja, Paulo dá essas listas aqui em outras passagens bíblicas. Eu não creio que Paulo esteja sendo exaustivo ao trazer essas listas, e elas existem, devemos lidar com elas na hora certa, mas vai mais do que dons espirituais como esses. Pense em como Deus te fez, as qualidades que Deus te deu. Alguns de vocês, por exemplo, são daquele tipo de pessoa que nota quem sumiu com facilidade. Algumas vezes as pessoas chegam para mim assim, pastor, você tem visto fulano? Eu falei, tenho, está sempre aí, não está? Eu falei, tá não, pastor, acho que eu vi ele domingo passado. Tem tempo? Dá uma ligada para ele, pastor. Liga tu. Tu não foi você que notou? Liga lá, sabe? Porque algumas pessoas parece que Deus deu um detector de ausência para o coração da pessoa. Ela nota quem está ali. Tem outros que olham e falam assim, fulana não está bem. Está sim, estava lá cantando, sorrindo. Está bem não. Ela estava cantando triste. Sério? E estava tuitando triste também, eu estou entendendo. Algumas pessoas parecem ter um detector de tristeza alheia. Parece que é um coração que tem uma santa conexão com o sofrimento dos outros. Assim. Tem pessoas que são boas nisso. Alguns de vocês são daquelas pessoas que são líderes natos, que são capazes de levantar recursos do nada. Você já viu gente assim? Precisa ter uma campanha para reformar o telhado não sei da onde que caiu. Tem algumas pessoas que em 24 horas arrecadam 20 mil reais, eu não sei como. Ligam, fazem arte, jogam não sei em que grupo e aparece o dinheiro. E eu não sou bom nessas coisas, alguns de vocês são. Tem outros de vocês que são os fura-panela. Vocês têm uma capacidade de incluir gente. De ver quem está sozinho e falar, vem cá, vem aqui, junta aqui, vocês conhecem o fulano? Ou essa pessoa aqui, não sei o quê. Ou inclui, tem gente que é boa nisso. Tem gente que é boa em organizar. A gente tem uma escala lá do berçário da igreja, que é um pesadelo de fazer a tal da escala. Lá as crianças ficam com a gente no culto, mas a gente tem um berçário para até 1 aninho de idade, caso alguém queira ficar lá. Pode ficar no culto também, mas caso queira. Mas organizar essas escalas, tem pessoas que são boas nisso. E perceba que você usar as coisas que Deus colocou para você, alguns são bons em música, outros são bons em falar, outros são bons em inúmeras coisas. Se todos nós usarmos as ferramentas que Deus colocou nas nossas mãos, sabe o que vai acontecer? Nós vamos crescer juntos. Nós estaremos sendo edificados à estatura do varão perfeito. Não eu, nós. E se você não é parte do povo de Deus, se você é um desigrejado, se você anda longe de Cristo, adivinha o que você está perdendo? Está você lá com o seu martelo tentando reformar a casa sozinho. Está você lá com o saco de pregos pensando, o que eu uso para bater nesse negócio? Está você lá com a bolha, tentando ver o que está reto, o que não está, e não tem nada para você ver, porque não tem nada. Ou você está com a trena medindo, se eu tivesse um martelo, faria, se eu tivesse isso, faria. Alguém tem o martelo, alguém tem o serrote. Alguém tem até umas ferramentas, furadeiras, negócio elétrico assim, poderosos para fazer. Serviço. Adoração juntos. Comunhão juntos. Serviço juntos. Você precisa da igreja. Cristo ser formado em você passa pela igreja. Passa por essa coleção de pecadores que lutam contra o mal. Gente difícil. Gente que peca, gente que tropeça, gente que não é tão agradável, às vezes, que nem a gente mesmo. Mas você precisa disso. Esse é o plano do Senhor para Cristo ser formado em você. Estar com o povo de Deus, adorando, partilhando vida, servindo. Vamos fazer isso? Vamos orar. Louvado seja, Senhor, por esse plano belo que o Senhor nos deu. Confiamos na Tua soberania, confiamos na Tua providência e pedimos que o Senhor nos ajude a nos empolgarmos com essas coisas. Reconhecemos que por vezes nosso coração não quer ir adorar, por razões horríveis que sejam. Aceitamos, Senhor, que por vezes a comunhão é dura e nos fere.
Todos nós já passamos por isso. E reconhecemos que às vezes somos desleixados e até preguiçosos no serviço. Perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a amar essas coisas, a vermos igreja como um grande projeto do Senhor para o grande objetivo de Cristo ser formado, não em mim, em nós. No nome dele oramos. Amém.